A convidado esta noite do Guerra e Paz é António José Seguro, candidato às eleições presidenciais com o apoio do Partido Socialista. Hoje vamos abordar outro tipo de questões com António José Seguro. Muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Pedro. Muito gosto e muito obrigado, Germano, pelo convite para partilhar estes momentos convosco esta noite e aos nossos telespectadores. Obrigado, o prazer é nosso. Obrigado por ter aceito este convite. António José Seguro, que presidente quer ser para Portugal? Bem, eu quero ser um presidente que tenha uma visão do mundo, não é? E que tenha uma visão também para Portugal. Tenho dito que a minha visão se alicerça num país justo e num país de excelência. Isso significa o quê em termos concretos? Significa organizar melhor as nossas competências, modernizarmos o país, termos uma economia que seja mais competitiva, empresas que sejam mais produtivas, isso transforma-se em melhores salários e, naturalmente, uma economia mais dinâmica também significa que o Estado consegue arrecadar o dinheiro suficiente para ter um Estado social que promova a justiça, através dos elevadores sociais e através de proteção social, e designadamente com serviços públicos de qualidade, na saúde, na educação e na proteção social. Define-se como um europeísta. O que eu lhe pergunto é se isso é hoje ainda mais necessário no atual quadro em que, como acabamos de ver, lamentavelmente, na minha opinião, o nosso maior aliado transatlântico nos tenta ou virar as costas ou até hostilizar. Sim, ser europeísta não significa que se deve fechar as portas à cooperação ou alianças com outros Estados, designadamente com os Estados Unidos. Ser europeísta significa olhar para o mundo e perceber que a Europa é a nossa comunidade de destino. De destino em termos de progresso social, de bem-estar, de respeito de direitos humanos, mas também para a nossa segurança e defesa coletiva. E, portanto, o meu europeísmo resulta desta convicção. O nosso país é um país com a dimensão que tem e não há nenhuma tarefa, nenhuma urgência que possa ser desenvolvida sozinhos, como o país isolado, como aconteceu, aliás, durante o período do Estado Novo. Portanto, é através de uma integração política, com as nossas posições, com as nossas ideias, com as nossas qualidades, com as nossas competências, que nós temos capacidade para nos defendermos, para nos protegermos e para nos realizarmos económica e socialmente. Quer dizer, o mercado único europeu é um desses exemplos. Nós, quando temos empresas que produzem bens ou serviços, uma coisa é fazê-lo para um mercado de 10 milhões de consumidores, outra coisa é fazer para um mercado de 300 ou de 400 milhões de consumidores. São estas realidades, essas escalas são completamente distintas. A Europa é uma construção política. Querendo mais Europa, se isso não é mais difícil num momento como este, em que há a crescer sentimentos nacionalistas que obviamente colidem com alguma abdicação de soberania que o projeto europeu também implica? É verdade, a Europa é sempre uma construção inacabada e neste momento ela está sob ameaças. Mas não há alternativa à Europa. A alternativa são os nacionalismos. E basta olhar para o que aconteceu no século passado. Os nacionalismos foram responsáveis por milhões e milhões de mortes na Europa. Portanto, a solução não é recuar. A solução é promover uma integração política, uma partilha. Não se deve obrigar os Estados a fazer aquilo que eles não querem. Deve ser um ato individual, mas também não podem alguns Estados impedir quem quer cooperar, quem quer aprofundar a sua cooperação de o fazer. Isso, aliás, já acontece na zona euro. Nem todos os Estados que podem cumprir os critérios da zona euro aderiram à zona euro. Aliás, logo no início, a Dinamarca estava nessa situação. Portanto, o que eu sinto é que há um princípio muito simples. Problemas comuns, soluções comuns. E colocarmos todos os nossos recursos para resolvermos melhor os nossos problemas, a meu ver, traz vantagens e muitas vantagens para Portugal. Quando António José Seguro era eurodeputado, em 2000, foi um dos autores do relatório do Parlamento Europeu relativamente ao Tratado de Nice, um tratado fundamental para o que vieram a ser os alargamentos a leste nos anos a seguir. 25 anos depois, o tema mantém-se muito atual, fala-se em mais alargamento também a leste, e o que eu lhe pergunto é se, tal como nessa altura, o alargamento à Ucrânia, Moldávia, Balcãs Ocidentais, se vai implicar uma reforma institucional e que Europa será essa? Bem, a Europa, já há muitos anos, do meu ponto de vista, tem entrado numa ambiguidade, porque não consegue responder a duas perguntas muito simples. O que é que queremos fazer juntos e que papel é que queremos ter no mundo? E enquanto não se responder com convicção, com clareza e até diria, neste momento, com lucidez, a Europa não consegue sair dessa ambiguidade. O que é que eu quero dizer com isto? Há países, há Estados que consideram que basta serem membros do mercado único.
e que não é preciso absolutamente mais nenhum desenvolvimento e nenhuma integração europeia. Há outros que, bem pelo contrário, querem, por exemplo, ter uma dimensão mais económica, com um orçamento mais robusto ao nível da União Europeia, ou que querem ter uma política de defesa e uma política externa mais ativa e, sobretudo, que corresponda melhor aos nossos valores civilizacionais. E, portanto, estas duas perspectivas, do meu ponto de vista, nunca foram clarificadas por parte dos Estados-membros da União Europeia. E depois, o sistema de decisão é um sistema mais de bloqueio, muitas das vezes, do que propriamente de avanço. Veja-se nesta matéria de defesa, em que é preciso haver unanimidade para se poder avançar. Eu percebo que nas questões de soberania estas matérias são muito sensíveis, mas nós temos que perceber uma coisa. Há 25 anos, no início deste século, a Europa podia ser lenta a decidir. Podia até demorar algum tempo a tomar decisões, mas o mundo mudou completamente. E o mundo tem hoje uma dinâmica e uma velocidade de decisão que não se compadece, portanto, com esta política dos pequenos passos. Nunca essas respostas seriam necessárias neste preciso momento. São necessárias, veja esta questão da defesa. Já iremos precisamente a essa questão do rearmamento europeu. Eu queria ainda pegar no alargamento e, olhando para o nosso umbigo, perguntar-lhe se o alargamento é uma boa ou uma má notícia para Portugal, primeiro tendo em conta os fundos de coesão e depois este alargamento de mercado, porque não são propriamente países onde Portugal tenha grandes investimentos ou que constituam uns mercados muito apetecíveis para as nossas produções. Vamos lá ver, cada vez que se fala no alargamento ou que se coloca as questões do alargamento em cima da mesa, há sempre, digamos, umas dúvidas, umas ameaças, sempre receio de que o dinheiro, no fundo, não chegue para todos e para todas as necessidades. Somos mal habituados. Eu não diria... Habituados a viver com os fundos europeus. Não, quer dizer, Portugal avançou muito e progrediu muito graças aos fundos comunitários. Mas um dia pode haver sempre uma discussão, sim, pode haver sempre uma discussão sobre se poderíamos ou não ter tirado mais vantagens disso. Portanto, eu quero dizer, em primeiro lugar, que o alargamento da União Europeia é sempre positivo, desde que se acautelem os choques que inicialmente podem resultar dessa situação. Eu recordo quando Portugal entrou como membro da União Europeia, também havia muitos países que punham em causa pelo facto de haver ajudas de pré-adesão, inclusivamente, e da própria adesão na União Europeia. Portanto, a mudança cria sempre alguma resistência. O problema está, mais uma vez, na concepção daquilo que é o projeto europeu. E se o projeto europeu é de não sermos uma fortaleza, mas sermos, de facto, um espaço que integra todos os povos e todos os Estados europeus, então isso naturalmente tem vantagem. Outra questão que o Pedro coloca é muito relevante. Tem a ver com a necessidade de Portugal definir o seu futuro e não estar sempre à espera que os investimentos venham de fundos europeus. E essa é uma matéria que nos diz respeito a nós, só a nós portugueses. Eu tenho sido muito crítico do facto de Portugal não ter um desígnio. Quem não tem um desígnio não sabe para onde é que vai. E, portanto, não tem caminho, não tem estratégia. E nós precisamos de ponderar seriamente a possibilidade de sermos viáveis como país e buscar outros níveis de investimento que não dependam exclusivamente de fundos europeus. Parece-me essencial que este exercício se faça enquanto ainda temos fundos europeus, para fazermos uma transição sustentável.